que você faria se tivesse uma segunda chance para dizer adeus? Brasil, separa a caixinha de lenços e vem assistir a resenha desse livro lindo que ficou 37 semanas na lista de mais vendidos do New York Times. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, meu Deus do céu, hoje eu trago pra vocês Você Ligou para o Sam, do Dustin Town, um livro lindo, lindo, lindo que eu amei, adorei e que eu vou ter o maior prazer de fazer a resenha dele aqui pra vocês. Mas vocês já sabem, né? Antes da gente falar dele, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve, toca o sininho aí pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E se você quiser adquirir o livro, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Vocês não pagam nada a mais por isso, mas me ajudam aí com uma pequena comissão. E bom, Você Ligou para o Sam está bem hypado na internet e o que eu posso dizer assim a princípio já de cara pra vocês é que ele merece todo esse hype sim, gente. Ele foi publicado em 2021 e chegou agora aqui no Brasil em 2022 pela editora Alt com tradução da Isabela Sampaio. E eu juro que prometo que juro que vou tentar fazer essa resenha sem spoilers, tá, gente? Ou com o menor número possível de spoilers, aqueles spoilers que não vão mudar em nada na sua experiência com a leitura. Ah, e eu aproveito para adiantar que as coisas mais fortes, aquilo que você vai achar mais uau dessa história está na sinopse, não é spoiler. Mas vamos lá, sobre o que este livro fala. Aqui nós vamos conhecer a Julie Clark e o Sam Obayashi, que moram na pequena cidade de Ellensburg, no estado de Washington. Eles namoram há mais ou menos uns 3 anos, que é aí o tempo também que a Julie mora na cidade. Ela se mudou de Seattle para Ellensburg e eles se conheceram na escola. Ela trabalha em uma livraria e sonha em ser escritora, ele trabalha em um café e sonha em ser músico. Eles estão no último ano do colégio, já tem vários planos juntos, gente. Eles vão se mudar para Portland, a Julie vai estudar na universidade e o Sam vai tentar a carreira de músico. Até que na noite do dia 7 de março, por volta das 11 horas da noite, a Julie estava sozinha, parada na frente da rodoviária de Ellensburg, esperando o Sam, que esqueceu de buscar a Julie. Ela ficou um pouco brava, irritada ali por ele ter esquecido dela, ele ficou bem chateado por esquecer, e ela resolve mandar uma mensagem pra ele falando: não precisa vir mais, eu vou a pé. Só que o Sam fica tão chateado que ele fala: não, fica aí que eu vou te buscar. A Julie já estava muito irritada. Enfim, foram 12 mensagens não lidas, 7 chamadas não atendidas e uma mensagem de voz. O Sam resolve mesmo assim ir até a rodoviária, porém, no meio do caminho, ele sofre um acidente e morre. Sim, gente, o Sam morreu. E aí, Brasil, o mundo da Julie vai virar de cabeça pra baixo. Ela não só perdeu o namorado e tá vivendo a dor dessa perda, como ela também se culpa muito pela morte dele. E ela pensa o tempo inteiro que talvez se ela tivesse respondido às mensagens do Sam ou atendido às chamadas do Sam, ele ainda estaria vivo. E a Julie mergulha num luto tão profundo de dor e solidão que ela não consegue nem sequer ir ao funeral do Sam. Como ele era de família de origem japonesa, tiveram alguns rituais, né? Algumas cerimônias que fazem parte desse ritual fúnebre e a Julie não conseguiu ir a nenhum deles. Uma semana depois da morte do Sam, a Julie resolve tomar uma medida drástica que, enquanto eu lia, gente, foi me dando um aperto assim no coração, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Ela apagou todas as mensagens que eles trocaram ao longo da vida, todas as mensagens de voz que ele tinha deixado na caixa postal, apagou o telefone dele de contato e jogou fora tudo o que ela tinha que era dele ou que lembrava dele, né? Roupas, CDs, livros, cartas, bilhetes, presentes. E, gente, me deu uma dor no coração porque fazia só uma semana que ele tinha morrido e, assim, óbvio, né? Ela tava vivendo ali um momento de muita dor, de muito desespero. E eu assim, meu Deus, não faz isso, amada, que tu vai se arrepender uma hora, você vai se arrepender. Mas ela fez isso numa tentativa de sair do lugar onde ela tava, daquela dor insuportável que ela tava sentindo, aquele luto que faz com que as pessoas não consigam enxergar o que tá acontecendo na realidade. E ela achava que ela não conseguiria seguir em frente, que ela não seria capaz de seguir em frente se ela continuasse olhando tudo aquilo, principalmente dentro do quarto dela, né? Porque a cidade mesmo era muito pequena, tudo na cidade lembrava o Sam, e dentro do quarto dela, ela tinha transformado tudo num mundo, um pequeno mundo dela e do Sam. Nesse mesmo dia, ela resolve ir até um café e encontrar a Mika, que era prima do Sam. A Mika também tá muito mal, vivendo o luto dela também de uma forma muito difícil. E ela e a Julie, que sempre foram muito grudadas, né? Ela, o Sam e a Mika eram grandes amigos, para além da Julie e do Sam namorados, eles eram ali muito amigos, muito grudados. Elas meio que se estranham ali
exatamente pelo fato da Julie não ter comparecido a nenhuma cerimônia dos rituais de funeral do Sam. A Julie percebe o quanto a Mika também tá sofrendo, né? O quanto a Mika também ficou chateada com a atitude dela e, além da culpa pelo acidente, ela começa a se sentir também muito culpada pela situação em que a Mika estava. E principalmente por não estar presente em um momento que a Mika tanto precisava dela. Então, nesse dia, num ato de desespero, ela resolve correr até o cemitério onde o Sam tá enterrado, que fica no alto de uma colina. Na volta começa a chover muito, muito, muito. Ela tava ali muito abalada, muito dolorida, bem perturbada mesmo, por ter visto o túmulo do Sam pela primeira vez. Ela resolve cortar caminho por uma floresta em que ela chegaria mais rápido, né, em casa. Enfim, era uma floresta pequena, só que tava chovendo muito. Ela acaba escorregando e ela toma um tombo, gente, que ela sentiu o corpo todo dela doendo enquanto ela tava no chão. E já com aquela dor do luto que ela sentia dentro dela também, ela resolve ficar ali no chão, estirada, estagnada. Sem forças para levantar do chão e com todo aquele pesadelo que ela estava vivendo, sentindo muita falta, muita saudade do Sam, ela resolve ligar pro telefone dele para ouvir a mensagem na caixa postal, né? Que é a mensagem, enfim, que ele tinha deixado gravado na caixa postal dele, para ouvir pelo menos mais uma vez a voz do Sam. E ela liga e o telefone chama, até que o Sam atende. Sim, Brasil, o Sam atende o telefone. A luz me cega por alguns segundos. Esqueci que apaguei tudo hoje de manhã, todas as minhas fotos, mensagens e aplicativos, então não há nada aqui. Passo pela minha lista de contatos tentando pensar em outra pessoa para ligar, mas não tenho muitas opções. Quando percebo que o nome do Sam não está ali, lembro que também eu deletei. Não tenho certeza se ainda lembro do número. Não sei nem dizer o que estou fazendo quando digito mesmo assim, na esperança de ouvi-lo mais uma vez em seu correio de voz. Talvez eu possa deixar uma mensagem, dizer a ele que sinto muito. O toque da chamada me assusta. É um som estranho de se ouvir no vazio da floresta. Fecho os olhos e estremeço de frio. O celular chama por um bom tempo, abafando lentamente meus pensamentos, e sinto que vai chamar para sempre, até que de repente o toque para. Alguém atende a ligação. Julie? Você está aí? Gente, sério, eu fico muito arrepiada com isso. Meu Deus, eu não consigo imaginar uma coisa dessas. Você ligar no celular de uma pessoa que você sabe que morreu e essa pessoa simplesmente atender a ligação. E como eu falei lá em cima, não é spoiler, isso está na sinopse do livro. No começo, ela acha que é uma mensagem de voz mesmo, que é um recado da caixa postal dela mesmo, que ela esqueceu de apagar. Mas não. Ela realmente estava falando com o Sam. E ela começa a achar que, ela tá enlouquecendo, porque isso não faz o menor sentido. Até que chega um momento que ela toma coragem e pergunta pro Sam por que ele atendeu o telefone. E ele responde que ele queria dar uma chance para que eles dois pudessem se despedir, já que na noite em que ele morreu, eles estavam brigados, eles tinham tido aí uma pequena discussão. E o Sam tem completa noção de que ele está morto. E é assim que a Julie e o Sam passam a conversar todos os dias pelo telefone. Mas tem umas coisas meio estranhas. Por exemplo, o número dele não aparece no histórico de chamadas. Isso faz com que a Julie fique se perguntando ali se aquilo realmente é real, se aquilo realmente está acontecendo ou é algo da cabeça dela. E toda vez que ela conversa com o Sam, é como se o celular dela se desconectasse do mundo real. Por exemplo, as pessoas ligam pra ela, ela não recebe as ligações, as pessoas mandam mensagens pra ela não recebe essas mensagens. Mas a Julie começa a sentir que desde que o Sam atendeu o celular, a vida dela voltou a ter um mínimo de sentido. As coisas começaram a se encaixar novamente. Porém, o Sam pede pra Julie que ela não conte pra ninguém que eles estão conversando pelo telefone, porque ele tem medo que se ela contar pra alguém, essa conexão seja interrompida e eles percam essa oportunidade de se falar. E bom, a Julie vai então aí tentando retomar a vida dela, né, voltando pra escola, voltando pro trabalho. Na escola, ela é recepcionada assim da pior forma possível, ninguém olha pra cara dela, ninguém pergunta como é que ela está, porque todo mundo realmente acreditava que ela era a grande culpada pelo acidente que aconteceu com o Sam. E uma das poucas pessoas que vai conversar com a Julie, né, que vai ali perguntar como é que ela tá, enfim, que se preocupa com ela, é o Oliver, que era o melhor amigo do Sam e que, ironicamente, ele e a Julie nunca se deram bem. Eles, assim, tinham rusgas entre eles, mas agora a dor de ter perdido Sam os unia. Ninguém mais entende, ele diz e se inclina para perto de mim. Por que isso tinha que acontecer com ele, sabe?
Nenhum de nós diz mais nada porque não precisamos. Pela primeira vez, é como se nos entendêssemos. Então, de repente, ele me envolve com os braços e me abraça apertado. Costumo me esquivar deste tipo de afeto, mas para esta ocasião, eu permito. Nós dois perdemos alguém que amamos. Depois de um tempo, Oliver se afasta e endireita a mochila. Tudo bem se eu te mandar uma mensagem qualquer hora? Só pra conversar? Eu o vejo desaparecer no corredor. É quase como se tivéssemos acabado de nos conhecer. É cedo demais para dizer se Oliver e eu podemos ser amigos depois de tudo isso, mas pelo menos, no mínimo, talvez as coisas sejam diferentes. E a Julie passa a se sentir muito culpada também por ver várias pessoas ao redor dela sofrendo por conta do Sam, o Oliver, a Mika, e ela não poder falar que ela conversa com ele todos os dias. Então, assim, isso vai virando um peso na vida dela também. Ela ficar, guardando esse segredo que ela não pode contar pra ninguém. E apesar de conversar todos os dias com o Sam, aquele vazio, aquele buraco dele não estar mais fisicamente na vida dela, deles não conseguirem mais realizar todos os planos que eles tinham, essa dor ainda tá lá. Existem vários momentos que gostaria de reviver, principalmente os menores, os mais calmos, em que muitas vezes não pensamos. Esses são os momentos que relembro e sinto mais falta. Nós sentados no chão do quarto do Sam fazendo o dever de casa juntos, ou assistindo a filmes musicais na sala de estar da Mika nos fins de semana. Ou aquela vez em que decidimos pegar cobertores e levá-los para o quintal para assistir ao pôr do sol juntos, sem nenhum motivo especial. Ficamos acordados a noite inteira, conversando sobre o que queríamos fazer dali a 10 anos, esperando para ver aquela curva brilhante de vermelho ardente no céu escuro, alheios à importância de poder ver outro dia, e alheios a um futuro em que um de nós teria partido. E uma das perguntas que ela mais fazia a si mesma e também para o Sam é: por que é que nós ganhamos essa segunda chance? É só realmente pra gente se despedir? E o Sam passa então através do telefone a levar a Julie para passear por vários lugares da cidade, lugares em que eles estiveram juntos, lugares que ele gostaria de ter mostrado pra Julie, mas não deu tempo. Um dia, por exemplo, ele a leva até o campus da universidade da cidade para que ela visse as cerejeiras florescendo, porque eles tinham combinado que eles iriam até Kyoto, no Japão, para ver a floração das cerejeiras, mas não deu tempo. Porém, quanto mais eles se falavam ao telefone, quanto mais eles ficavam ali conectados, a Julie percebia que estava ficando cada vez mais difícil se despedir definitivamente do Sam. Bom, Brasil, eu poderia falar que esse livro é uma história de amor, é sobre uma história de amor? Sim, eu poderia falar que é sobre uma história de amor, mas eu prefiro definir esse livro como um livro sobre o luto. Eu acho que ele vem nos mostrar algo que é óbvio, mas que a gente não sabe lidar e que a gente julga muito e que a gente acha que tem uma fórmula para passar por isso, que é: ninguém vivencia o luto da mesma forma. As pessoas vivenciam o luto de uma forma muito diferente. Cada um tem o seu modo de atravessar o luto. E que é preciso respeitar essas diversas formas de se viver um luto. E o Dustin escreve e faz isso de uma forma muito delicada, muito sensível e muito humana. Eu costumo falar, até com os meus amigos, assim, que luto a gente não enfrenta, luto a gente atravessa. Porque, gente, não tem como você enfrentar o luto, você sempre vai perder pro luto, não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Então você precisa atravessar aquele luto. E são vários lutos, Porque é o luto de perder o namorado, mas é um luto também dos planos que eles tinham pra vida, é um luto também dos sonhos, é um luto do nunca mais, é um luto de toda uma vida que simplesmente mudou da noite pro dia. Porque Sam e eu costumávamos ficar acordados a noite inteira pensando nisso, planejando um futuro juntos, onde moraríamos, os empregos que gostaríamos de ter, as coisas que queríamos fazer. Agora ele se foi e eu fiquei com um monte de planos rasgados ao meio. E, inclusive, é exatamente pela forma como a Julie tá atravessando o luto dela que muita gente, eu vi assim, muitas resenhas de várias pessoas que não gostam da Julie, que não se identificam com a Julie, até mesmo garram um ranço dela. Acham ela chata, acham ela fria, acham ela mimada, não conseguem entender qual é a da Julie. E, gente, eu sei que eu sou a rainha... a rainha de agarrar ranço de personagem de livro, mas eu tenho que ser muito sincera pra vocês e falar que em momento algum eu achei a Julie chata. Eu só realmente consegui enxergar uma pessoa que tava passando por um dos momentos mais difíceis da vida dela, que tava vivendo uma dor imensa e que não estava sabendo lidar com aquilo. Assim, eu não julguei a Julie em momento algum mesmo, nem quando ela não foi ao funeral do Sam, porque tem pessoas que realmente não conseguem ir. E eu sinto, assim, pra mim ficou muito assim, é quase como se a Julie tivesse adormecida, amortecida com aquilo que estava acontecendo. É um momento de vida da Julie de extrema fragilidade, o livro inteiro, sabe? Então, não sei, não consegui julgar.
fiquei com muito dó dela e eu fico pensando que talvez em algum lugar eu quase faria a mesma coisa. E por vários momentos, gente, eu não sei, eu tenho uma teoria, apesar de que, sim, nós sabemos que cada pessoa vive o luto de uma forma e tal, não sei o quê, mas eu acho, outro dia, inclusive, eu tava conversando isso com uma amiga, que eu acho que luto não vivido, anos depois, ele ainda bate na sua porta. Ele ainda dá uma cobrada naquilo que você não viveu. E, por vários momentos, eu senti que ela estava sendo cobrada pelas pessoas de fora, sabe? Como se ela tivesse que ser forte, como se ela tivesse que reagir, como se ela tivesse que muita coisa no momento em que ela precisava ser acolhida. Também. Eu não senti, por exemplo, a Julie acolhida por ninguém. Talvez um pouco pelo Oliver. Mas de resto, eu senti que ela tava muito sozinha por tudo isso que ela tava passando. E quando dá um mês que o Sam morreu, por exemplo, eu sinto que tinha ali uma cobrança dos amigos dela pra que ela seguisse, que ela tinha que seguir, que a vida dela e tal, não sei o quê. Aí você fala, gente, um mês são 4 semanas. O que são 4 semanas não é nada. Se a gente pensar aqui agora, né, janeiro foi outro dia, nós estamos aí em outubro praticamente final de 2022, e a gente lembra muito bem o que a gente tava fazendo em janeiro, ou seja, passa muito rápido, né? O que são 4 semanas para uma pessoa que perdeu um namorado de 3 anos? Mas, uma coisa, esse livro me marcou muito, realmente foi um livro que eu amei, que eu adorei, que eu chorei muito, mas muito lendo, e eu, honestamente, eu nunca li nada que tratasse da morte, ou que abordasse a morte da forma como o Dustin escreveu aqui. Eu realmente achei muito original. E o livro é dividido, né, em prólogo, capítulos e epílogo. E alguns capítulos trazem indicações, por exemplo, antes, ou seja, antes da morte do Sam, e agora, que significa depois da morte do Sam. Mas não tem nenhum ano específico que o livro se passa. A gente sabe aí, né, eles têm celular, redes sociais e tal, não sei o quê, então a gente sabe que é por agora. E uma coisa que eu amei, gente, eu amei muito, mas eu amei demais, e não foi pouco, é que vários momentos dessa lembrança da Julie se misturam, sabe? É como, por vários momentos, tudo estivesse acontecendo na mesma hora, no mesmo momento e em sequência. Sabe aquelas cenas de filme que às vezes o personagem fica parado e tudo muda ao redor dele, inclusive o tempo? Pois é, isso acontece muito aqui nesse livro. Por exemplo, tem um dia que ela tá saindo do café, que é a primeira vez ali que ela toma coragem, meio do tipo, eles estavam se paquerando, e aí ela sai do café e imediatamente ela se vê na varanda da casa dela e o Sam chegando de carro, sabe? É bem assim, umas coisas bem cinema, isso tem muito aqui. E de verdade, eu achei realmente um livro muito bem escrito, muito bem desenvolvido, personagens com camadas, uma história muito interessante e que eu até vou... polêmica, vou trazer uma questão aqui, né, gente, que foi uma das coisas que eu falei nos meus stories, inclusive se você não me segue lá, @PriscilaOliva, que assim, gente, eu adoro ler livros para jovens, livros para adolescentes, livros para jovens adultos, como é o caso aqui do Você Ligou para o Sam, mas eu sempre acho que está tendo uma tendência, vamos dizer assim, de escrever histórias bobinhas, sem aprofundamento de personagens, sem aprofundamento de histórias e com diálogos lacradores. Eu confesso até que eu tava com um pouquinho de receio disso acontecer aqui. E aí quando eu li, eu falei, gente, tá vendo como dá? Dá pra você escrever de uma maneira simples, de uma maneira acessível, mas que tem aprofundamento, que os personagens sejam bem escritos, que tenham bons diálogos. Não é porque é um livro pra jovem e jovem adulto que ele precisa ser bobinho, que ele precisa ser raso, que ele precisa ter frases de efeito. Não, gente, só precisa ser bem escrito, ponto. É uma leitura fácil, é uma leitura fluida, que te prende, ele é extremamente sensível, é muito delicado, é muito comovente e a gente se emociona muito, assim. E porque como ele vai pegar o antes também, como eles se conheceram e tudo mais, tem vários momentos que a gente fala, ai gente, o Sam realmente era um cara incrível, maravilhoso, a gente se apaixona pelo Sam, a gente torce, por mais que a gente saiba o que aconteceu, né, a gente torce e fala, meu Deus, vai dar certo em algum lugar, eles vão ficar juntos. Mas principalmente a gente chora, viu, Brasil? E a gente chora horrores. Gente, eu me acabei de chorar lendo, eu me acabei de chorar quando eu tava escrevendo a resenha aqui pra vocês, e eu acho que em alguns momentos aqui eu ainda vou chorar. Sério, é um livro muito bonito, é muito sensível, ele é muito emocionante. E uma das coisas assim que me dava uma angústia e ao mesmo tempo dó da Julie era ver o desespero dela de dar alguma coisa errada e ela não conseguir mais falar com o Sam. E o remorso dela,
a culpa que ela sente por achar que ele morreu por culpa dela, sabe? Tanto que várias noites ela tem o mesmo sonho. Ela sonha que ela tá ali na frente da rodoviária esperando o Sam. Ele não aparece e todas as vezes nos sonhos é como se tivesse um desafio. Ela tem que ajudar o Sam, ela tem que ir de encontro ao Sam para salvar o Sam e ela não consegue. O livro é classificado como um romance de realismo fantástico porque, apesar dele se passar na vida real, existem algumas coisas, o próprio fato dela conversar no telefone com o namorado que morreu, que só podem acontecer no mundo fantástico. E, gente, a primeira vez que eu vi essa capa, eu já amei, mas depois, quando eu li o livro, essa capa é muito maravilhosa. As cerejeiras têm tudo a ver com a história. Eu dei aqui uma informação, mas tem mais coisas ainda sobre as cerejeiras. Ai, sério, eu sou apaixonada. E como Sam quer ser músico, gente, ele é um livro extremamente musical. A trilha sonora desse livro aqui é muito maravilhosa. Tem músicas incríveis, baixei várias delas no Spotify, mas pra mim, o tema musical desse livro aqui é Fields of Gold, na versão da Eva Cassidy. Gente, sério, bota essa música aí ó, no teu Spotify, bota pra tocar. É a música oficial de Você Ligou para o Sam. Que, aliás, essa era uma das músicas favoritas da Julie e ele aprendeu a tocar no violão pra tocar pra ela. E ele também tem muitas referências literárias, uma delas citada algumas vezes no livro, que é o Alice no País das Maravilhas. Ah, e tem uma coisa muito interessante que o livro aborda também, ele não super aprofunda, mas ele aborda um pouco, a xenofobia e o preconceito que pessoas amarelas sofriam na escola da Julie. Os melhores amigos da Julie na escola são, na verdade, estudantes que vieram de países asiáticos. E ela fala isso em um determinado momento, né? Como há uma diferença grande na recepção de alunos que vieram de países da Europa e de alunos que vieram de países asiáticos. E apesar de ter sido um livro assim que eu amei, que vai entrar na lista de melhores do ano, com certeza, eu só não dou 5 estrelas pra ele, porque tem uma incoerência que eu achei que eu fiquei assim... Oi, que é logo no começo. Vou botar um defeito, vou botar um defeitinho nele aí. Tem uma cena na noite do baile da escola em que ela tá conversando com ele do lado de fora, logo que ela tá indo embora, e aí ela vira pra ele e fala, ah, mas eu não tenho o número do seu telefone. Mas é bizarro porque uma cena antes, ela tá dentro do baile ainda, né, dentro do baile da escola, e ela fala que ela mandou uma mensagem pro Sam, mas que provavelmente ele ainda não olhou o celular. Então... achei um errinho aí. Na cena seguinte ela fala que ela não tem o número dele, mas ela tinha acabado de falar que ela tinha mandado uma mensagem pra ele. E eu também vi algumas pessoas reclamando que tem muitos assuntos que ficam em aberto, e sim, ficam mesmo. Mas não me incomodou de jeito nenhum, gente, porque pra mim o personagem principal desse livro não é nem a Julie e nem o Sam. O personagem principal desse livro é o luto. E é essa travessia que a gente vai ter que fazer. Eu sei que foram várias questões em aberto, mas isso realmente não me incomodou. E eu também vou falar uma coisa aqui que também foi uma outra coisa que eu falei nos meus stories, mas eu acredito que esse livro vai tocar mais profundamente, não só, mas que ele vai bater ali mais forte para as pessoas que perderam alguém jovem. Um amigo, um primo, uma vizinha, uma colega de trabalho que acabou falecendo jovem. Eu, Priscila, isso, gente, pelo amor de Deus, uma opinião totalmente pessoal minha, tá? Eu acredito que a morte de alguém jovem é muito mais difícil de aceitar e muito mais difícil de superar do que a morte de alguém que tem um pouco mais de idade. Parênteses. Eu não estou falando aqui, eu não vou classificar nesta conversa morte de pai e de mãe. Tá bom? Porque eu acho que isso aí é au concurso, tá? Não estou, quando eu tô falando aqui, não pense em morte de pai e de mãe, não é desse tipo de morte que eu tô falando, porque essa aí, pra mim, não tem o que falar, tá? Tô falando de terceiros. E por que que eu acho isso? Porque eu acho que quando a gente perde uma pessoa nova na nossa vida, é um luto que... obviamente a gente supera, né? A gente atravessa, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, mas é um luto que a gente vai amargando o resto da vida, sabe? Porque vira e mexe, vem assim as perguntas do tipo, ai, o que será que o fulano tava fazendo? Nossa, hoje eu já sou mais velha do que quando a fulana morreu. Ai, se o fulano tivesse vivo, o que será que ele teria feito na faculdade? Que profissão que ele teria seguido? Então é por isso que eu acho que é mais difícil a gente se desprender e deixar a pessoa ir embora quando ela é mais jovem, porque ela tem realmente toda uma vida, né? A gente tem toda uma vida
pra sentir falta dessa pessoa. E óbvio que tem também a questão, né, gente, de que não segue a ordem natural das coisas, né? A ordem natural é que pessoas mais velhas morram. Enquanto você vê uma pessoa jovem, uma criança, um adolescente morrendo, é muito difícil disso fazer sentido pra gente. Então, eu realmente acredito que não só, mas que as pessoas que perderam alguém em uma idade jovem vão conseguir captar melhor a delicadeza desse livro. E eu posso estar bem doida. Alguém que leu pode falar assim, Priscila, pelo amor de Deus, para o que você tá fazendo. Mas eu também acredito que ele pode ser um livro muito reconfortante para quem tá atravessando o luto, para quem está passando pelo período do luto. Ele é um livro muito triste, muito, ele vai fazer a pessoa chorar, mas eu acho que ele pode ser um livro que traga aí um ensinamento para essa pessoa, que possa trazer um aconchego, que possa trazer um afago para a pessoa que está passando por esse período do luto. Eu realmente acredito que a mensagem que ele deixa é muito bonita e é muito sobre o perdão e sobre a aceitação. E que, assim como aconteceu com o Sam, essas pessoas que morreram, de uma maneira ou de outra, elas sempre vão fazer parte da nossa vida. Porque essas pessoas, elas podem não estar mais fisicamente com a gente, mas de uma forma ou de outra, elas sempre vão estar. Né? De um jeito ou de outro, a gente sempre vai levar essas pessoas que fizeram parte da nossa vida com a gente, por mais dolorido que seja. Deu uma recuperada aqui, mas gente, eu quero falar pra vocês que eu estou louca para que alguém transforme em filme. Eu não sei se direitos já foram vendidos, eu não sei nem se isso tá acontecendo, mas se isso um dia acontecer, eu quero muito, muito, muito assistir esse filme. Eu tenho certeza que vai ser muito lindo, muito emocionante. Não, gente, não tem como dar errado. Não é possível, não tem como dar errado. E eu só espero que se um dia isso acontecer, que eles sigam a trilha sonora do livro, porque é incrível. E o Dustin Tao é vietnamita norte-americano, nasceu no estado de Oregon, mora em Nova York e ele se formou em ciências políticas. Ele começou a escrever mais ou menos aí por volta dos 16, 17 anos. Ele já escreveu alguns romances de ficção e Você Ligou para o Sam é o seu primeiro livro para Young Adults. E eu vi uma entrevista dele para um canal de YouTube que chama Age EC Books, em que ele conta, né, como é que foi mais ou menos o processo de escrita de Você Ligou para o Sam. Ele levou alguns anos escrevendo esse livro, não foi assim uma coisa que veio de imediato, e durante o processo de escrita ele perdeu uma amiga. Ela era muito amiga dele na época do colégio, mas eles tiveram ali alguns problemas, algumas questões, assuntos mal resolvidos, e eles acabaram se afastando. E ela morreu de repente. E antes dela morrer, ele sempre alimentava ali em algum lugar que, sabe, se eles voltassem para a cidade natal deles e se eles se reencontrassem e eles saíssem para tomar um café, que eles poderiam retomar essa amizade tão forte que foi na época do colégio, que eles voltariam a ser amigos, né? E ele diz que para ele foi muito difícil, porque por mais que eles estivessem afastados, a forma como ela morreu de uma maneira muito repentina foi quase como se não tivesse acontecido. Foi muito difícil para ele assimilar a morte dela. E aí ele conta que um dia ele entrou no Facebook e começou a ler todas as mensagens que eles tinham trocado ao longo, né, da existência do Facebook, porque essa era a forma que eles mais se comunicavam. E aí que ele se deu conta que tinha uma mensagem dela anos antes que ele não tinha respondido, que ela tinha tentado entrar em contato com ele, mas ele nunca tinha visto essa mensagem, ele nunca respondeu pra ela. E apesar dela já ter morrido, aquilo foi tão forte pra ele que ele resolveu responder, porque ele acha que foi uma maneira que de alguma forma ela recebeu essa mensagem e foi a maneira que ele resolveu atravessar esse luto. E ele também fala nessa entrevista que ele sabe que a Julie não é uma personagem que vai agradar a todo mundo, ela é colocada aí na caixinha de uma pessoa desagradável, já que ela lida com a dor de uma forma muito particular, né? Ela se fecha, ela some, ela desaparece. Então, enfim, ele sabe que a Julie não é um personagem que agrada a todos. E Brasil, se preparem para a informação que eu vou dar agora. Meu Deus do céu, não sentou? Senta. Pelo amor de Deus, senta. Ele fala que ele sempre se inspira, né, que os livros que mais marcaram a vida dele são livros que o fizeram chorar, né, que são esses livros aí que mexem com a gente. E um desses livros é nada mais, nada menos que A Culpa das Estrelas, do John Green. Agora é que vem a informação babado. Uma das cenas de A Culpa é das Estrelas que inspirou o Você Ligou para o Sam é aquela cena em que depois da morte do Augustus, a Hazel volta para casa, ela deita na cama ali
e ela resolve ligar pro Augustus. Vocês se lembram dessa cena? Sim, porque eu me lembro muito bem dessa cena. Pois bem, e ele falou que desde que ele viu, que ele leu e que ele viu essa cena, né, no cinema, ele ficava se perguntando o que teria acontecido se o Augustus tivesse atendido o telefone. Gente, quando eu ouvi esse homem falando sobre A Culpa é das Estrelas e dessa cena, sério, gente, eu dei um berro, porque eu amo A Culpa é das Estrelas, é um livro muito lindo, é muito maravilhoso, eu fiquei muito feliz de saber que uma das inspirações, porque tiveram várias, uma das inspirações foi essa cena que realmente é muito bonita. E olha que coincidência, porque eu vi essa entrevista pra fazer essa resenha aqui pra vocês, mas antes já tinha uma parte aqui do livro que eu marquei, tipo, parece A Culpa é das Estrelas, página 106. Ó, marquei aqui, ó, A Culpa é das Estrelas, porque olha este diálogo. É um diálogo do Oliver com a Julie. Você tem olhado o Facebook do Sam ultimamente? Oliver continua. Não, deletei o meu recentemente. Por quê? É bem estranho, ele diz. As pessoas ainda estão escrevendo lá, no mural dele, como se ele ainda pudesse ler ou algo assim. O que estão dizendo? A Julie pergunta. Exatamente o que vocês esperam que digam, Oliver diz com a mandíbula tensa. Não suporto isso. Ninguém nem usa mais o Facebook, sabe? Eu não lembro da última vez que escrevi no mural de alguém. Aí, de repente, ele morre e vem uma enxurrada de mensagens. Eu vejo o que tem por trás de todas. É como se não estivessem escrevendo pra ele, e sim um para os outros. Tentando ver quem sofre mais, sabe? Não sei o que dizer. Gente, isso aqui é muito parecido com uma fala que a Hazel tem dela falando das pessoas escrevendo nas redes sociais do Augustus. Gente, sério, aqui ó, tá aqui pra provar que eu não estou mentindo, que eu tinha já visto que tinha uma coisinha de A Culpa é das Estrelas aí. Bom, e ele diz que ele passou muito tempo aí sendo ignorado pelas editoras. Ele falou que ele não era nem rejeitado, ele era simplesmente ignorado pelas editoras quando ele mandava o manuscrito de Você Ligou para o Sam, até que um dia ele entrou num concurso de pitch do Twitter, que é quando os autores tweetam o que seria uma pequena parte da história, e a partir desse tweet várias editoras se interessaram, ele acabou fechando o contrato, e é isso, Você Ligou para o Sam virou um grande sucesso, já foi traduzido para mais de 17 línguas, ficou aí 37 semanas na lista de mais vendidos do New York Times e merece todo o sucesso que ele tá fazendo, gente. E parece que em janeiro de 2023 vem um novo livro do Dustin aí. Eu estou muito curiosa, porque penso eu, se é o primeiro livro dele, assim, famoso, né? Eu acho que esse homem tem muito potencial. Agora, pergunta pra quem já leu o livro. Vocês repararam que aqui no final, que tem a foto do Dustin, olha, ele é bem novinho. Eu não sei exatamente a idade que ele tem, mas ele diz, eu li no site dele, que ele é millennial. Então, ok, chuto aí mais ou menos a idade que ele deve ter. Vocês já botaram reparo em quem foi que tirou esta foto? Mika Obayashi. Meu Deus do céu! Se eu pudesse fazer uma pergunta pra ele quem é Mika Obayashi? Qual é a relação dessa história toda, meu Deus? Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí quem aí já leu Você Ligou para o Sam. Alguém conseguiu ler Você Ligou para o Sam sem chorar? Pelo amor de Deus, gente, porque eu não consegui. Bom, chorei até aqui, né? Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like. Isso me ajuda muito, mas me ajuda muito mesmo com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Se você se interessou pelo livro, tem o meu link da Amazon na descrição. Você não vai pagar nada mais por isso, mas vai me ajudar com uma pequena comissão. E me contem, o que vocês fariam se vocês tivessem uma segunda chance para dizer adeus? É isso, Brasil. Obrigada, um beijo. Até o próximo livro.